Paz do Senhor, Michele. Queria mandar a paz do Senhor também para o Lucas, lá do Jardim Robru, que sempre tem participado, assistindo as lives depois. Os nossos irmãos do Vila Nova União, os nossos irmãos ali da nossa igreja, Chácara Três Meninas. Deus abençoe os irmãos do Jardim Robru. Bom demais ter os irmãos conosco. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós já vamos dar início, irmãos. Graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus, porque temos mais esta oportunidade da parte do Senhor para estarmos, irmãos, mais uma vez em torno de uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração. Amados, queridos irmãos, nós iniciamos na semana passada, na semana retrasada, este estudo sobre as parábolas do Antigo Testamento. Estamos hoje, irmãos, na parábola de número 7. Parábola de número 7 de 10 parábolas que estamos estudando. Eu quase ia passando esta parábola para trás, mas hoje, revendo aqui os estudos, acabei encontrando ela. Amados, capítulo 14 do segundo livro dos Reis, capítulo de número 14 do segundo livro dos Reis, do versículo de número 1. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação e depois nós vamos pular para o versículo de número 9. Graças a Deus. Bastante irmão chegando aí. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos. Amados, queridos irmãos, nós queremos pedir a oração dos irmãos pela vida dos nossos pastores, do nosso setor, para que Deus, nesta quarta-feira, ilumine as nossas mentes, o nosso coração, pois estaremos, irmãos, realizando ali uma reunião para discutirmos o retorno às nossas congregações. Para tanto, irmãos, nós queremos pedir a toda a igreja de Parque Paulistano, os irmãos que nos acompanhem, que estejam orando pelo nosso setor, orando pelo nosso pastor Adeli Geraldo, ore pelos pastores de cada uma das nossas congregações, irmãos, pois é de suma importância que nós tomemos uma decisão pautada, irmãos, na vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ore por nós, irmãos, para que tudo seja do agrado do Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Edival, que é o esposo da irmã Josefa. Hoje estive falando com ele já está praticamente curado. Ele diz que no domingo, depois que nós fizemos a oração no final do culto, a partir das 7h30 mais ou menos, ele percebeu que não tinha mais dor nenhuma no corpo, não sentiu mais febre de lá para cá, e ele está glorificando a Deus, pois está crendo na vitória. Amém, meus irmãos? Vamos continuar orando uns pelos outros. Hoje a nossa irmã Rosima nos pediu oração também, pois a sua tia perdeu uma das suas irmãs para o coronavírus e um dos seus irmãos também está com coronavírus. O esposo está acamado já há alguns meses e ela está passando por algumas dificuldades, irmãos, no que diz respeito à saúde e a preocupações. Nós vamos estar orando por essas famílias e vamos estar orando por todas as famílias dos nossos irmãos e agradecendo a Deus por aqueles que Deus já tem feito alcançar a vitória. Então eu quero convidar os irmãos a fazermos uma leitura na Palavra de Deus, capítulo 14 do segundo livro dos Reis. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o seu nome, o nome da sua mãe, Joadã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor,
ainda que não como seu pai Davi, em tudo seguiu o exemplo de Joás, o seu pai. Os altares, porém, não foram derrubados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Logo que o reino foi confirmado em suas mãos, matou os servos que tinha matado seu rei, o seu pai. Os filhos dos assassinos, porém, não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, e os filhos não serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal, e capturou Selá na guerra, e chamou o seu nome Joqutel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem e nos enfrentemo-nos, ou nos vejamos face a face. Jeoás, rei de Israel, porém, mandou dizer a Amazias esta parábola: rei de Judá, um espinheiro do Líbano enviou uma mensagem a um cedro do Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. E então um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. E assim ele encerra a conversa. Amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, nós vamos encontrar aqui alguns fatos bastante interessantes, pois este homem, por nome de Amazias, ele é filho de um rei chamado Joás. Joás é o mais novo rei instituído em Israel. A Bíblia diz que o seu pai Acasias, que foi morto por Jeú, quando Jeú retoma das mãos de Acabe o reino, ele acaba matando Acasias. E aí então passa a governar Joás. Só que Joás, irmãos, ele é proclamado rei com apenas 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, ele passa, irmãos, a ser proclamado rei, mas não poderia reinar, pois era criança. Então há um sumo sacerdote que é colocado com ele para ser aio, para ser seu professor, seu instrutor, para instruir Joás como ele deveria se conduzir como rei em Israel. E quando ele chega na idade adulta, Joiada, que é este sumo sacerdote, já com 130 anos, ele vem a falecer. E é interessante, irmãos, que até enquanto Joás tinha Joiada, o sumo sacerdote, como seu aio, como seu professor, como aquele que o instruía, ele era um rei muito bom para Israel. A Bíblia diz que ele reinou com justiça, foi agradável a Deus, mas não foi ainda como foi Davi. Porém, agora, irmãos, Joás é morto. Joás é morto numa conspiração, os servos que o matam estão ali no seu reino, e começa a reinar no seu lugar Amazias. Amazias tem 25 anos, ele é o 9º rei de Judá. Ele começa a reinar no lugar de seu pai, e a Bíblia diz, irmãos, que ele então se levanta e mata os servos de Joás que conspirou contra ele. E ele deixa viver os filhos destes servos, cumprindo, irmãos, a palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 24, 16, que diz que nenhum pai poderia pagar pelos pecados dos filhos e que nenhum dos filhos deveria morrer em virtude do erro dos seus pais. Este moço Amazias, ele começa, irmãos, muito bem. Quando nós olhamos para o texto, nós poderíamos aqui conclamar diversas linhas de estudos, como aquele que começa bem, mas termina mal, como aquele que, o texto aqui, talvez na sua Bíblia, nós fizemos uma leitura que diz que ele não teve o coração como o de Davi. Em outras versões vai dizer, o seu coração não foi sincero como foi o coração de Davi para com Deus. O que isso quer dizer?
Quer dizer que este moço, muitas vezes, ele servia a Deus de aparência, quando verdadeiramente no coração ele estava contrariado. Não havia nele sinceridade. É muito interessante, irmãos, nós fazemos a analogia, irmãos, da etimologia da palavra, da onde nascem as palavras. Quando a gente fala de sinceridade, a palavra sinceridade nasce de uma palavra sincera. Sincera que quer dizer sem cera. Esta palavra sem cera nasceu pelo seguinte: aqueles homens da Grécia Antiga eram grandes escultores e eles faziam obras, irmãos, de imagens humanas perfeitas com mármore Carraro. Eu não sei se você também já ouviu muitas vezes aqui no Brasil uma expressão dizendo assim: ele é a cara cuspida e escarrada. Não era isso que, na verdade, o ditado dizia. O ditado dizia o seguinte: ele é a cara esculpida em Carrara. Isto é, quando os grandes reis, os Césares, eles pediam ali para que fizesse o busto deles ou aquela estátua homenageando um rei, um governador, um César, um imperador da época, eles faziam as estátuas em mármore Carrara. E quando eles olhavam para essas estátuas, o esculpir dessas estátuas era tão perfeito que até as veias do rosto, alguma mancha, alguma coisa, eles conseguiam ressaltar na imagem de mármore Carraro. E por isso, quando alguém olhava para a imagem, dizia assim: é a imagem esculpida em Carraro. Hoje aqui no Brasil a gente fala: é a imagem, a cara dele, cuspida e escarrada. Parece brincadeira, né? E estas imagens que eram feitas perfeitas, quando seguiam viagens, elas iam em caixotes levadas por cavalos, em carruagens ou em navios, e muitas vezes ao embarcar ou desembarcar estas estátuas, elas sofriam algum dano. Elas trincavam, elas rachavam, elas quebravam uma lasquinha, arrancavam um pedaço. E esses camaradas, para disfarçar o problema da estátua, eles passavam cera na estátua. Eles enceravam a estátua, derretiam a vela e passavam a cera em volta da estátua e tampavam os buracos. E isso, então, quem comprava a imagem de escultura pagava o valor altíssimo e lá, com o tempo, o calor fazia a cera derreter. Depois eles viam que aquilo que foi pago não valia tanto porque tinha alguns danos ali camuflados. Então, quando a gente fala de sinceridade, a gente é o mesmo que falar sem cera. Em outras palavras, sem maquiagem. É o que é autenticidade. Quando nós olhamos para a vida do rei Amazias, ele não tinha sinceridade para com Deus. Ele tinha cera, ou seja, ele camuflava os seus defeitos. Irmãos, muitas vezes nós temos que ter uma grande preocupação nos nossos corações de que tudo que façamos para Deus ou para o próximo, que seja feito com grande sinceridade, que seja feito sem cera, com autenticidade, sem disfarces, sem máscaras, sem maquiar aquilo que verdadeiramente nós somos. Este moço começou muito bem em Israel e foi até um rei mediano, segundo a história. Mas ele tinha tudo para ser um excelente rei, um rei que governasse de forma que agradasse o povo e também agradasse o coração de Deus. A Bíblia diz que este rei Amazias, logo no início do seu governo, então ele mata aqueles que traíram o seu pai, mas deixa vivos os filhos, cumprindo um preceito da lei que está em Deuteronômio. Alguém olha para ele e diz assim: olha, este rei é bênção, ele está observando a palavra de Deus. Ele começa a fazer um censo em Israel e ele levanta de Israel. E aí, se você quiser acompanhar este raciocínio que nós estamos falando, deixa a sua Bíblia aberta lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 25, e você vai seguindo o que nós estamos falando aqui. E você vai perceber, meu amado, que ele consegue levantar um censo lá em Judá, em Israel, na Israel do Sul, porque ali o reino estava dividido, existia Israel do Norte,
onde estavam as 10 tribos, onde era chamado Samaria, é Israel do norte, e a Israel do sul ficou somente 2 tribos, Judá e Benjamim. Este rei Amazias é rei da tribo de Judá e Benjamim, a tribo do sul, aonde fica Jerusalém. Quando ele está governando em Jerusalém, ele começa a levantar um censo dos homens que estão acima de 20 anos. E ele começa a selecionar, escolher dentre esses homens, aqueles que eram capacitados para a guerra, que tinham habilidades com lança e com escudo. E ele arregimenta um exército de 300.000 soldados. É um passo muito importante. Para quem quer governar, você precisa ter, irmãos, as suas fileiras em ordem. Você precisa sempre ter o seu exército a pronta voz de comando, porque você não sabe quando virá o ataque do seu adversário. A Bíblia diz, irmãos, que os edomitas eram um povo que não dava descanso para a Israel do sul. Era um povo que todo o tempo se voltava contra Jerusalém. Muitas vezes eles se levantaram e causaram problemas para Jerusalém. Quem eram os edomitas? Edomitas era a descendência de Esaú. Esaú, aquele irmão gêmeo de Jacó. Esaú, irmãos, quando ele sai da casa de Abraão, que ele é mandado embora de casa junto da sua serva Agar, eles vão habitar as regiões que hoje nós chamamos de Arábia. Os países árabes são os edonitas, são as descendências de Esaú. E esses edonitas estavam causando prejuízo para Judá. Então o rei Amazias levanta um projeto de catar o seu exército e combater as tropas dos edonitas e colocá-los para correr, subjugando eles para que eles não se levantassem contra Israel. E quando ele faz este plano, ele vai até os seus maiorais, vai até os seus conselheiros, ali chamando os seus conselheiros, ele consulta se deveriam ir para a guerra, e então a ideia é, vamos pedir 100.000 homens emprestados de Israel do norte, lá de Samaria. Peça 100.000 homens. Ele diz assim, vou fazer isso. E ele vai lá e contrata 100.000 soldados de Israel, mercenários, e paga, irmãos, 100 talentos de ouro. Eu fiz uma conta aqui, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia. Hoje, 1 quilo de ouro no mercado, para quem vende, está R$ 2.981. Às vezes, para quem compra, para quem negocia, chega a R$ 3.500 1 quilo de ouro. Um talento de ouro é 27 quilos a 36 quilos, depende da região. Para os gregos é um peso, para os egípcios é outro peso, para Israel é outro peso. Mas somando-se por baixo, o menor valor aqui, 2.900 reais para 1 quilo de prata, somando-se a 270 quilos, que é os 100 talentos de prata que ele pagou. Isso daria, em média hoje, em reais, 804 a 805 mil reais. Foi o que este homem pagou pelo serviço de 100 soldados de Israel. Foi lá, contratou, pagou o rei e trouxe 100.000 soldados para lutar em seu favor. Estes soldados mercenários, eles eram loucos pela batalha. Por quê? Porque uma vez descendo a batalha, eles ficavam com os despojos da guerra. E isso dava muito mais dinheiro para os bolsos deles. E então, quando ele está, irmãos, preparando este exército para atacar os edonitas, a Bíblia vai dizer que se levanta um profeta, não se diz o nome dele também, um profeta, um homem de Deus, se dirige ao rei Amazias, isso você vai encontrar lá no capítulo 25 de Crônicas, a partir do versículo de número 7, e diz assim, certo homem de Deus, porém, veio a ele e disse, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Observe uma coisa, Deus está falando para Amazias, um rei que está iniciando, um rei que está, irmãos,
tomando destaque, um rei que está mostrando observar as leis de Deus. Deus olha para Amazias e diz assim: Amazias, não contrate nenhum homem de Israel do norte para pelejar ao seu lado, porque eu os tenho rejeitado. Eles fizeram a escolha deles de servirem outros deuses, de andarem após outros deuses, de prestar culto aos outros deuses. Eu não quero você se misturando com eles. Os reis de Judá eram reis diferenciados. Por quê, irmãos? Porque Judá carregava a semente que era aqueles que iriam, irmãos, trazer à existência o nosso Salvador. Eles não poderiam se misturar mais com a Israel do norte. Deus está dizendo a ele: Israel do norte fez a escolha deles. Eu não os quero junto com você e não quero você junto com eles. Não os contrate para a batalha. Olha que coisa interessante, versículo de número 8. Ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do teu inimigo. Eles tinham 300.000 soldados, homens novos, acima de 20 anos, que tinham valentia, experimentados em guerra, que sabiam manejar bem as lanças e o escudo. Contrataram ainda mais 100.000 soldados, mercenários, homens e irmãos que eram loucos para pelejar, e agora que eles estão prontos para sair para a batalha, se levanta o homem de Deus e diz assim: não se misture com Israel. Mande esses homens de volta, porque mesmo que você saia com 300.000 e mais 100 contratados para pelejar e vá com muita força e peleje com muita garra, você vai perder para os teus inimigos. Ora, que coisa é esta, irmão? Deus levanta um homem, e aí, irmãos, eu quero contrapor aqui a todas as igrejas que de forma fraudulosa colocam placas na frente dos templos dizendo: venha para cá e nunca mais sofra, venha para cá e nunca mais perca, venha para cá e sua vida vai de vitória em vitória. Irmãos, eu olho para este texto e eu aprendo com este homem, com este rei Amazias, que muitas são as vezes que para nós ganharmos precisamos aprender a perder. Deus muitas vezes quer nos permitir perdermos a primeira coisa para ganharmos a segunda. Aquilo que perdermos com Deus não há de se comparar com aquilo que vamos ganhar de Deus. Quando muitas vezes, irmãos, eu olho para este rei, eu vejo que ele era um rei ainda moço, jovem, 25 anos, cheio de garra, cheio de planos, cheio de projetos e de atitude. Ele se coloca, ele levanta, irmãos, um batalhão, ele contrata homens, ele investe na vitória. Ele está lutando, ele está fazendo por onde. Mas tem uma coisa: não adianta associar-se com quem Deus rejeitou. Você pode, irmãos, gastar, empreender, investir, você pode estudar, fazer planos e projetos, mas todo o tempo que você associar a sua vida com quem Deus rejeitou, a derrota está declarada para cada um de nós. Não há vitória para aqueles que escolhem andar com quem Deus reprovou. Se você se associa com os reprovados, reprovado estará. Se você se associa com aqueles que Deus aprovou, aprovado você estará. O homem de Deus está dizendo assim: olha, você tem 300.000 soldados, contratou mais 100.000 de Israel, mas Deus está dizendo para você: se você sair a esta peleja levando aqueles que Deus reprovou e que fizeram a escolha de não servirem a Deus, você vai voltar derrotado para casa. Ora, irmãos, aqui fica uma lição para todos nós. Quando muitas vezes nós dizemos sermos servos de Deus, mas andamos com qualquer um, nós falamos que servimos a Deus, mas sentamos em qualquer roda, nós falamos, irmãos, que adoramos ao Deus único e verdadeiro, mas vira e mexe nos nossos rádios, lá nos nossos recantos das nossas casas, existe um pagode, existe um funk, existe uma adoração oculta no coração. Estamos, irmãos, com cera. Nós não temos sinceridade no coração diante de Deus.
Por que não dizer, meu amado, meu querido irmão, os namoros, os ajuntamentos destes jovens que não sabem selecionar aquilo que Deus escolheu para a vida deles, que começam a caminhar com gente de qualquer estirpe, de qualquer valor? Por que não dizer a vida dos casados, que muitas vezes a esposa foge do marido, dizendo, Senhor, satisfaz o meu esposo? Não, Deus não vai satisfazer não, isso é trabalho teu, Deus lhe deu ele para você. E vice-versa. E quantas são as situações que poderíamos estar colocando aqui, de ordens invertidas, como aponta, irmãos, o profeta Isaías, dizendo, olha, ai daqueles que chamam o amargo de doce e o doce de amargo, que dizem estar certo o que está errado, quando está dizendo que está errado aquilo que está certo. Irmãos, este moço está provando para Deus que ele acredita em Deus, porém, ele acredita em Deus, fazendo relação deste Deus como igual ao Deus de qualquer outra nação. Ele está com um exército arregimentado, confiando no que Deus colocou nas mãos dele, mas, em contrapartida, contrata 100 mil homens de fora. Ora, meu irmão, ou a nossa confiança está inteiramente em Deus, ou todo o investimento que a gente fizer na nossa vida não vai dar em nada. É o que a Bíblia está mostrando para nós aqui. E a Bíblia então diz que este moço, o profeta que se levanta, o homem de Deus que vai até ele, diz assim, não vai para a batalha com eles. Porque se você for, ainda que você lute com todas as suas forças, você vai perder para o seu inimigo. E observe, irmãos, o versículo de número 9 ainda, ele vai dizer o seguinte, e perguntou então a Amazias, o que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? A mesma coisa de nós dizemos hoje. Eu estou investindo numa sociedade. Não é isso? Muitas vezes aqui, trazendo para o nosso cotidiano. Você que no meio desta crise fez um grande investimento numa sociedade qualquer ou num planejamento com o ímpio, ou associou a sua vida com alguém que Deus reprova. Este homem diz assim, o que é que eu vou fazer agora? Eu já contratei os soldados, eu já paguei os 100 talentos. Em outras palavras, eu já investi mais de 800 mil reais para ter a garantia desta vitória. E agora está dizendo para mim que se eu levar eles, eu vou ser derrotado? O que eu faço agora com esse dinheiro que eu paguei? Olha a resposta do profeta. Respondeu o homem de Deus, mais tem o Senhor para te dar do que isto. Amado e querido irmão, todo investimento humano nos bens que nós queremos adquirir ou administrar, quando está fora da vontade de Deus, é prejuízo certo. Agora, ainda que você tenha investido alguma coisa, e por que não dizer que alguns investem a própria vida em relacionamentos, em intimidades, em companhias, em amizades, está investindo, mas está investindo para perder, porque todas as vezes que eu fizer o meu investimento associando aquilo que Deus rejeitou, a miséria da derrota vai bater à minha porta. E aí você diz assim, mas o investimento que eu fiz? E o tempo que eu apliquei? E a vida que eu coloquei neste negócio? Mas tem Deus para te dar, amado e querido irmão. Aprenda a perder agora para ganhar depois. O que Deus estava fazendo com Amazias era provando o seu coração, para que ele visse em Amazias a obediência. Mais vale para Deus o obedecer do que o sacrificar. Amados e queridos irmãos, tem muita gente que serve a Deus ofertando sacrifícios. Mas eu olho para a palavra de Deus e vejo em Isaías, um Isaías que se levanta, um Ezequiel que se levanta, um Malaquias que se levanta, dizendo tais palavras. O Senhor está enfadado das suas festas de lua nova, dos seus cultos, dos seus ajuntamentos solenes. Deus está cansado de tudo isso.
Existe uma expressão que ainda diz: Deus está enojado das vossas reuniões. Eu fico olhando, irmãos, para tudo que a igreja está passando nestes tempos, e eu fico me perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, pelejando comigo mesmo aqui dentro da minha casa, e eu chego muitas vezes à conclusão, irmãos, de que nós estamos incorrendo nos mesmos erros que aquele povo incorreu no passado. Oferecemos os nossos louvores, intitulamos levitas. Eu vejo tanta gente: eu sou levita, eu sou levita, eu sou levita. Só querem cantar, cantar, cantar. Mas servir a Deus que é bom? Nada. Testemunho? Não tem. Pregadores, irmãos, que dizem aí: sou pregador, sou profeta, sou apóstolo, sou isso, sou aquilo. Mas se não pagar, não vem na sua festa. Se não pagar, não se levantam para pregar. Se não negociarem um valor, eles não vêm. E eu vejo assim que Deus, olhando para tudo isso, está enfadado, cansado, enojado, como aquele povo que começou a trazer sacrifícios de ovelhas mancas, bois cegos, cordeiros com sarna. Assim está a adoração de muitas igrejas no dia de hoje. Nós olhamos para este Amazias e nós vimos que a Bíblia diz que ele fez coisas boas ao coração de Deus, que ele andou conforme o seu pai, agradou a Deus, mas não com inteireza de coração, não tinha total sinceridade no seu coração. Meu irmão, tudo que fizermos para Deus, se não for com integridade, se não for 100%, não tem valor. A Bíblia diz que este moço começa bem, mas agora está se perdendo. Ele diz: eu investi nestes soldados, e agora você quer que eu devolva a eles? O que eu vou fazer da prata que eu desembolsei? O profeta vira e a resposta é: mais tem Deus para te dar do que isto, louvado seja o nome santo de Jesus. Não importa o que foi que você perdeu, irmãos, em desfazer esta relação, não importa o que foi que você perdeu em abrir mão deste relacionamento, não importa o que foi que você perdeu ao longo da sua vida, tentando investir naquilo que Deus reprovou. O que importa é que você volte-se ao Senhor, arrependa-se, peça perdão, faça um concerto com Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Mas e a prata que se perdeu? Mais tem Deus para te dar, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez, irmãos, o texto todo queira nos ensinar o seguinte: se for para perder, que percamos, mas que percamos, irmãos, os bens materiais, mas que a presença de Deus jamais se retire da nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como é bom gozar deste privilégio de sentir a presença de Deus quando estamos falando das coisas de Deus. Não tem dinheiro, irmãos, que possa pagar a presença de Deus na vida daqueles que têm comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não existe uma amizade, não existe um namoro, não existe um noivado, não existe um casamento, não existe um relacionamento que seja mais importante, que tenha mais peso, que tenha mais importância do que estarmos, irmãos, nos relacionando com o único e verdadeiro Deus. O que você vai fazer do seu investimento? Abre mão disso. Mais tem Deus para te dar, mais tem Deus para fazer por você. A Bíblia diz, então, que este moço aceita a orientação de Deus. Ele manda de volta os soldados mercenários lá para Israel do Norte. Eles voltam para Samaria. Porém, a Bíblia vai dizer que estes soldados voltam contrariados para casa, porque eles eram homens de guerra. Eles queriam, almejavam a batalha. Eles sabiam que os despojos da guerra seria muito mais valioso para eles do que o que os soldados receberam das mãos do rei de Israel do Norte. Porém, irmãos, eles voltam para casa irados. E aqui, irmãos, Amazias pega os 300.000 soldados dele e sai para a peleja com os edomitas. Quando ele vai para a peleja, ele está lá no meio de uma batalha e ele consegue matar 10.000 soldados edomitas. Os irmãos de Judá conseguem sitiar mais 10.000 soldados edomitas e levam cativos.
Só que voltando para Jerusalém, eles levam estes soldados inimigos para um penhasco lá no Vale do Sal, lá no Vale Salina, lá onde no sul do Mar Morto existe um vale chamado Vale de Sal, porque todo o piso é salgado. E ali eles conseguem capturar esses 10.000 soldados, levam para o alto de uma colina e levam eles e vão empurrando eles num despenhadeiro, num penhasco, e eles vão caindo e se arrebentando lá embaixo, e eles matam mais 10.000 soldados edomitas. Eles voltam para casa com uma grande vitória, e eles nomeiam aquele lugar, que outrora era chamado Vale do Sal, como Joquitel. Joquitel significa presente de Deus, ou dado por Deus, ou conquistado por Deus. Você pensa que vai sair para uma peleja e que você vai ter, irmãos, que se desgastar, que se desdobrar, que se arrebentar para conquistar a sua vitória? Não! É Deus quem dá a vitória. Louvado seja o nome santo de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ler para você aqui uma coisa. Se este moço não tivesse obedecido à voz de Deus, de mandar voltar para trás aqueles soldados, olha o que poderia ter acontecido com ele. A Bíblia diz, no versículo de número 8, leia aí no versículo número 8, capítulo 25, do livro que estamos lendo, 2 Crônicas. Deus te fará cair. Se ele não soltasse aqueles soldados que ele contratou, Deus faria ele perder a batalha, mesmo tendo 100.000 soldados a mais. Diz, se você não fazer esse povo voltar para trás, você vai cair na batalha. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, pois Deus tem poder para ajudar na batalha e também para fazer cair na batalha. O Deus que nós servimos, irmãos, não é brincadeira. Se você está totalmente com um coração sincero na presença de Deus, a vitória será certa. Quando o seu coração está dividido e você faz escolhas em deixar Deus em segunda opção e procura, irmãos, os seus investimentos particulares, a vitória pode ser cancelada. Deus está dizendo assim, poderoso é o Senhor para te ajudar na sua luta. Isto é, Deus é poderoso para te dar vitória. Mas quando o seu coração está dividido, Deus também é poderoso para fazer cair. Amazias, então, ouve a voz de Deus e leva e deixa esses homens embora. Os homens, os soldados que foram rejeitados, estão voltando lá para Samaria, eles saem revoltados. A Bíblia diz que eles se lançam contra Judá. Enquanto os homens de Amazias estão na guerra, eles estão saqueando Judá. Levaram ouro, levaram prata e mataram 3.000 homens pelo caminho. Então, quando Amazias volta da guerra, Amazias faz uma coisa, irmãos, terrível. Amazias comete um ato de insanidade. Se você olhar, irmãos, no versículo de número 13, diz assim, enquanto isso, os homens das tropas que Amazias despedira para que fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria, Bet-Horon, e feriram 3.000 homens e saquearam um grande despojo. Os homens não voltaram para trás vazio. Por outro lado, lá, Deus havia dito pela boca do homem de Deus, mais tem Deus para te dar. Deus deu uma grande vitória para ele, frente aos edomitas, que era um povo terrível, que dava trabalho a Israel desde o tempo de Josué. E observe então, quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, do monte Seir, lá onde tinha uma fortaleza feita, irmãos, esculpida direto na rocha. E tomou diante deles e queimou-lhes incenso. A ira do Senhor se acendeu contra Amazias. Observe, irmãos, que homem insensato. Ele foi para a peleja como Deus mandou. Ele obedeceu à voz de Deus e fez exatamente o que Deus queria. Mas quando teve a vitória, ele revela que o coração não foi sincero. Ele obedece contrariado. Porque ao voltar da batalha com a vitória,
ele traz para si os deuses daqueles homens que ele conquistou. E olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 15. A ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que ao seu próprio povo não livrou das tuas mãos? Ora, que insensatez de Amazias! Ele acaba de destruir um povo e toma os deuses deste povo, que não foi suficiente para preservar a vida deles mesmos, e ele traz para Israel, queima incenso e adora os deuses dos edomitas. Deus está, irmãos, indignado com Amazias. Deus está irado com Amazias. Irmãos, quantas são as vezes que nós estamos incorrendo nos mesmos erros de Amazias? Deus tem nos guardado, Deus tem nos prosperado, Deus tem nos dado vitória. E quando tudo está indo bem, a gente, irmãos, coloca o êxito da vitória na estratégia que traçamos, no projeto que bolamos. Eu tive um plano, eu fiz assim, nossa, eu consegui, eu me esforcei muito, eu paguei o preço. Pagou o preço. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos nada. Toda a vitória vem de Deus. É Ele quem é poderoso, meu amado e querido irmão, para fazer ganhar a vitória e também para fazer cair na batalha. Se você tem alguma coisa hoje, saiba que veio das mãos de Deus. Foi Deus quem te deu, foi Deus quem te livrou, foi Deus quem te guardou. Se ainda que deu errado, se você teve prejuízo, a melhor parte virá depois. Não existe percas com Deus, não há ninguém que invista no reino de Deus que vá sair prejudicado. Você, quanto mais der ao Senhor, muito mais Deus terá para lhe devolver. Ninguém vence a Deus no quesito ofertar e entregar aquilo que é de Deus. As nossas sementes são fé, irmão. Tudo que depositamos aos pés do Senhor é pela fé. Ele é poderoso para, irmãos, multiplicar não só a nossa sementeira, mas também, irmãos, as nossas sementes, ou a nossa semente e as nossas sementeiras. Observe então que Amazias, quando volta para casa, soube que aqueles 100.000 soldados que ele contratou saqueou o povoado de Judá e matou 3.000 homens. Aí ele se levanta numa soberba tremenda. Observe, irmãos, que Samaria, a Israel do Sul, ela tem 10 tribos. 10 tribos. Se ela tem 10 tribos e a Israel do Sul só tem 2, se lá na Israel do Sul Amazias levantou 300.000 soldados, com 10 tribos, quantos mil soldados Israel do Norte, Samaria, não poderia levantar? Aí agora pega Amazias, este moço que não tem sinceridade no coração para com Deus, que não está sendo reto como foi Davi, que se consulta com os seus conselheiros, ao invés de procurar a presença de Deus em oração, e agora ele se levanta com o intento, irmãos, de adorar os deuses edonitas, e mais uma vez se levanta um profeta que Deus envia a ele e diz assim: por que buscastes deuses que ao seu povo não livraram das tuas mãos? Olha a resposta deste rei Amazias. Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe respondeu: acaso você foi nomeado meu conselheiro? Por um acaso, quem te nomeou conselheiro? Ele era um homem de Deus. Era o profeta que Deus havia trazido para lhe advertir. E ele não deixa o profeta prosseguir nas suas palavras, fazendo o profeta calar a boca. Ele diz assim: quem foi que te colocou de conselheiro? E observe: por que haverias de ser morto, rapaz? E aí ele começa a dizer assim: então o profeta parou e disse: sei que já o Senhor deliberou permitir-te destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvido à voz dos seus conselheiros, ou à voz do conselheiro. Ele manda o profeta calar a boca,
Ele diz para o profeta que ele não foi conselheiro e diz para ele, olha, melhor você não prosseguir falando, por que você quer morrer? E aí o profeta se cala, mas diz assim, bom, a última coisa eu vou te dizer, vou embora. Deus te reprovou. E se você prosseguir no seu intento, você também vai morrer. E ele vai embora. E então o rei Acasias se levanta e envia mensageiros ao rei Jeoás, lá em Samaria. E diz para ele, olha, desce aqui e vem me ver face a face para um confronto. O rei Jeoás manda resposta a Amazias dizendo esta parábola. Olha a parábola. Versículo de número 9. Perguntou Amazias ao homem de Deus. Capítulo 14 de 2 Reis, versículo 9. Jeoás, rei de Israel, porém mandou dizer a Amazias, rei de Judá, um espinheiro do Líbano enviou ao cedro do Líbano da tua filha por mulher ao meu filho. E então um animal selvagem do Líbano veio e pisou o espinheiro. Na verdade, derrotaste os edomitas e o teu coração se envaideceu. Gloria-te disso, mas fica em sua casa. Pois, por que provocarias o mal para caíres tu e também a Jerusalém? Observe o que ele está dizendo. O rei Amazias manda um convite para a guerra, dizendo para o rei Jeoás, desce para cá, vem me encarar face a face, porque hoje nós temos uma demanda para resolver. O rei Jeoás, lá de Samaria, diz assim, olha aqui, rei, você é um espinheiro, você é um espinheiro, você é uma rama pequena, isto é, você é um pequeno príncipe de 2 tribos. E você está desafiando um grande rei de Israel, que lidera 10 tribos. Você está como um espinheiro desafiando um cedro do Líbano. Cedro do Líbano, irmãos, é uma madeira muito grossa, que às vezes 6 homens para dar as mãos não conseguem fechar a circunferência do tronco. As raízes são mais profundas do que a altura da árvore. E olha que muitas vezes a árvore chega a 30 metros de altura. Ele está dizendo assim, você é um espinheiro, você é uma vegetação rasteira. Você só serve para machucar, rapaz. Mas você está desafiando um cedro do Líbano. Por quê? Porque você pediu a filha do cedro em casamento e não quis te dar. Isto ele está falando o seguinte, você sendo tão pequeno, precisou da minha ajuda, contratou de mim 100.000 soldados porque não dava conta sozinho. Agora você quer voltar contra mim? Saiba que eu vou levantar os meus soldados e estes animais que vão pisar o espinheiro são os soldados de Samaria. Aí ele diz assim, bom, vou te dar um conselho. Você, espinheiro, que está aí chamando o cedro para a guerra, saiba que se nós descermos, os meus animais vão te pisar. Mas eu vou te dar um conselho. Fica na tua casa, fica quietinho, não provoca guerra não. Por que você quer provocar o mal? Para que você morra e também extermine com a Jerusalém? Fica quietinho na sua. Mas a Bíblia diz que ele não ouviu, não deu ouvidos à palavra de Jeoás. E é interessante, irmãos, que lá no versículo de número 14, capítulo 14, versículo 10, e no capítulo 25 de 2 Crônicas, no versículo 20, a Bíblia diz assim, não lhe deu ouvidos, pois isso vinha de Deus. Era uma cegueira espiritual que Deus estava colocando em Amazias. E ele provocando o rei de Israel, ele estava causando a própria ruína e não enxergava isso. Por quê? Porque o coração dele começou com falta de sinceridade na presença de Deus. Ele até fazia algumas coisas que Deus mandava, mas contrariado dentro de si mesmo. Ele agora tem uma grande vitória contra os edonitas e a soberba toma conta do seu coração. A grande falha deste homem talvez esteja no versículo 10, onde diz que ele, por causa de ganhar os edonitas, voltou com orgulho e trouxe de lá os deuses dos edonitas.
Percebe, irmãos, que o grande problema de muitas pessoas que nós pregamos o Evangelho e falamos do amor de Deus é que eles têm a Deus como um Deus qualquer. É que muitas vezes, ao pregarmos o Evangelho às pessoas, eles nos respondem assim: ah, mas Deus é Deus em qualquer religião. Não, senhores. O único e verdadeiro Deus é o que se apresenta na Bíblia. Aí você diz assim: não, mas os testemunhos de Jeová creem em Jeová. Pois é, mas creem da forma errada. Mas você diz assim: os budistas creem em Buda e veem Buda como se fosse um salvador, mas não é o salvador. Zoroastro não é o salvador. Allan Kardec não é o salvador. Eles apontam caminhos, mas o verdadeiro caminho é Cristo Jesus. Quando Amazias trata com Deus, o relacionamento de Amazias com Deus é o mesmo relacionamento que muitas pessoas no mundo têm com Deus. Achando que Alá é Deus, achando que Buda é Deus, achando que Kardec é Deus, achando... Não é. Quando você quiser fazer uma distinção entre as religiões, diga assim: o meu Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E o Deus deles criou o quê? O meu Deus enviou Cristo Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer por mim na cruz do Calvário. O Deus deles enviou quem para morrer por nós? O meu Deus me garante um nome escrito no livro da vida e a vida eterna com Deus. E o Deus deles garante o céu? O céu, irmãos, é garantia daqueles que creem em Cristo Jesus. Amazias cria em Deus, mas também dava crédito aos outros deuses. Não tinha integridade do coração. Ou eu sou totalmente de Deus, ou eu não sou de Deus. Ou eu me associo com aqueles que Deus aprovou, ou eu serei rejeitado com aqueles que Deus rejeitou. Tome muito cuidado com as suas associações. Agora, quando você quiser desafiar alguém maior do que você, busque a Deus e não os conselheiros. Ele não buscou a Deus, ele buscou os conselheiros. Vamos subir contra Samaria. E assim eles fizeram. O rei de Samaria tenta avisá-lo: não venha contra mim, porque na comparação você é um espinheiro e eu sou um cedro do Líbano. Você me pediu reforço para uma guerra contra os edonitas. Eu não pedi nada a você. Se você vier contra mim, os meus soldados vão te pisotear e vão te destruir. E assim foi feito. Ele não ouviu, não deu ouvidos à palavra do profeta, não deu ouvidos ao conselho do rei Jeoás e saiu a peleja. A Bíblia diz que eles pelejaram e o rei Jeoás bateu contra Jerusalém, bateu contra Judá, os derrubou na batalha, os venceu na batalha, levou o rei Amazias prisioneiro e também todos os seus soldados. Derrubou os muros de Jerusalém, o portão, até a esquina principal, isto é, uns 200 metros de parede da cidade fortificada foram derrubados, destruídos, e todos eles foram levados cativos. A Bíblia diz que o rei Amazias ficou como prisioneiro até que Jeoás morreu. Depois que Jeoás morreu, ele ainda estava como prisioneiro 15 anos. E aí ele, como estava voltado contra Deus, os próprios compatriotas foram buscá-los. E ele fugiu para Laques. E lá em Laques, eles foram e mataram o rei Amazias. E ele perdeu a vida, perdeu o ouro, perdeu a prata, perdeu o palácio, perdeu o reinado, perdeu tudo. Começou muito bem, terminou muito mal. Tudo porque se associou com quem não queria que ele se associasse. Relacionou Deus com os deuses das outras nações. Não foi sincero no seu próprio coração. Não teve integridade na adoração. Meus irmãos, que nós não venhamos incorrer nestes mesmos erros. E aprendamos uma lição com este texto. Que assim como Acasias não queria perder, não só queria ganhar. E para isso, ele se misturava com qualquer um. A semelhança ou fazendo frente a isso, combatendo as atitudes,
vem Cristo Jesus, que é da descendência de Amazias. E Cristo mostrou totalmente o contrário. Cristo mostrou a cada um de nós que a vida com Deus não é só ganhar, que no mundo teremos aflições, que no mundo, irmãos, nós seríamos perseguidos, que nós perderíamos sim, que haveria dores, dias difíceis. E o próprio Cristo passou por isso. Foi caluniado, foi humilhado, foi cuspido, foi arrastado, apedrejado, levou quarentena de varadas, chicotadas, socos no rosto. Irmãos, ouviu impropérios, foi levantado na cruz do Calvário, veio, irmãos, destituído de toda a sua glória, humilhou-se como homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Irmãos, ser crente muitas vezes é o desafio de abrir mão, é o desafio de se desapegar. O que eu quero dizer com esta palavra para o teu coração hoje é que talvez você esteja tão apegado às coisas que você está fazendo, aquilo que você está investindo, que talvez Deus esteja ficando em segundo plano. Não deixe que isso aconteça com a sua vida. Você continue trabalhando, se esforçando, investindo, porque quando falamos de fé, falamos de semente. E quem planta sabe exatamente, irmãos, que tem um trabalho de lançar a semente e também tem um trabalho para colher esta semente. E tudo isso é fé. Não deixe de trabalhar. Trabalhe investindo, trabalha na colheita, trabalha, porque Deus vai fazer prosperar. Na batalha nós vimos aqui no versículo 8, Ele é poderoso para nos fazer vitoriosos, mas também é poderoso para fazer cair. Então que o teu coração tenha 100% de sinceridade na presença de Deus. Eu quero orar com você, pedir a Deus que te abençoe e que todos os relacionamentos, todas as associações que vêm sendo feitas na sua vida, que possam cair por terra. Amados, nesse tempo de crise, nós recebemos propostas e Deus está sondando o nosso coração. Veio ao meu coração agora. Eu estava aqui ainda na semana retrasada e alguém me ligou lá de Recife, me fazendo uma proposta de trabalho. Eu já fui vendedor, já trabalhei na área de gerenciamento de vendas e esta pessoa me chamou para trabalhar. E ela tem essa empresa em Recife, mas eu poderia trabalhar aqui em casa, ganhando R$ 1.800 por mês, só para estar lá cadastrado com eles. E a partir das vendas que eu fizesse, eu ganharia uma comissão e mais um percentual das mensalidades que esses associados que a gente estaria colhendo pagaria. Isso chegaria um ganho de 5 mil a 6 mil reais tranquilamente. E eu então fiz uma pergunta à pessoa que estava me ofertando esse trabalho e disse, mas tudo isso já está legalizado na lei, existem normas, existe já uma regra para se vender este produto? E a pessoa disse para mim o seguinte, olha, Sr. Ronaldo, ainda não está legalizado, está partindo para a legalização, mas não está legalizado ainda. É um início, nós estamos fazendo errado, porém vamos entregar o certo. Aquilo que nós ofertarmos, isso nós vamos entregar, nós não estamos enganando ninguém, só não temos como comprovar documentação perante a lei. E eu digo assim, no momento da crise que estamos vivendo, no desemprego que estamos passando, R$ 1.800 sem sair de dentro de casa. É tentador, não é, meu irmão? Pense bem uma coisa dessa. E na mesma hora, no meu coração, eu digo, eu não posso fazer essa associação. Porque que consenso há entre a luz e as trevas? Se há, mas nós não podemos negociar com as coisas de Deus. Como eu aceitaria um trabalho desse, depois viria aqui pregar aos irmãos, seja fiel ao Senhor. Amados, queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, possa ser que outras ofertas apareçam a mim e a você. Vamos consultar a Deus. Não vá aceitando a ajuda de quem Deus reprovou, para que porventura você também não venha a ser reprovado de Deus e o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar, irmãos, pela irmã Rosima e vamos orar, irmãos, por todos os nossos irmãos, todas as famílias que têm nos acompanhado. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, a tua palavra foi pregada. Nós bem temos visto, ó Deus, o que foi a vida de Amazias,
Este jovem que começa tão bem, mas termina tão mal. Senhor, não permita que os adversários venham tomar aquilo que nós conquistamos com tanto trabalho. Mas também, Senhor amado e santo, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos por caminhos, ó Deus, retos, por veredas, ó Deus, justas. Nos faz, ó Deus amado e santo, e nos ensina o caminho da justiça. Pai de amor e Deus bendito, eu te rogo, Senhor, abençoa cada vida aqui presente. Na vida da família da irmã Rosilma, ó Pai, vai de encontro, Senhor. Dá vitória à sua irmã, dá vitória à sua tia, dá vitória, Senhor, aos seus familiares de forma geral. Aqueles que estão sendo, Senhor, acometidos desta Covid, que o Senhor possa curar, como tem curado tantos outros, ó Pai. Nós te louvamos pela vida do nosso irmão presbítero João Rocha, pelo nosso irmão presbítero Manuel, irmão Sebastião, Senhor, pela vida do nosso irmão Edival, pela vida, Senhor, de tantos outros que o Senhor tem colocado as tuas mãos e curado, pela vida do cooperador Paulo, maestro ali do setor 26, Deus abençoe, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Vai de encontro à vida do Aguinaldo, toca o seu coração, toca a sua alma, toca, Senhor amado, na sua saúde, dá vitória a teu servo. Assim nós te pedimos todas estas bênçãos, agradecendo, certo da vitória, tu vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Jesus, e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, diga comigo. Amém e amém. Um beijo no teu coração, uma ótima noite de paz. Fiquem com Deus. Até a próxima, irmãos.